Thank you very much, Mr. President. Aí é demais, querer que eu entenda inglês é demais. Excuse me, thank you very much, Mr. President. Vergonha, né? Não é por nada não, cara. Assim, hoje boa parte do conteúdo que importa que você quer consumir, ler, assistir vídeos, estão em inglês. É obrigação no presidente da república falar inglês. Obrigação. Eu preciso até terminar de desenferrujar o meu, por mais que todos os pré-candidatos saírem, de longe eu sou o que falo melhor inglês. Mas, pelo amor de Deus, né, cara? O Lula é um sujeito que, assim, ele parou de trabalhar. Veja quando o Lula ele se aposentou por ter perdido o dedo, tá? O Lula, ele tá, né, aposentado, só trabalhando com política. Não. Isso é anistiado político. Tenta ver quando ele largou. Quando o Lula perdeu o dedo. Ano que o Lula perdeu o dedo. Nossa. 18 anos ele perdeu o mindinho. E aí acho que ele era cipa. E aí ele começa a carreira dele de sindicalista. Então, assim, ele podia nesse período, como sindicalista e tal, ter estudado, aprendido a ler direito. Muito preguiçoso. Sim. Até falei eu sou preguiçoso. Tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. A escrever direito, sabe, podia ler livro. Imagina, podia ter metas de leitura de livro. Lá naquela época, sabe, não tinha internet, você podia ler bastante, ia lendo, aprendia a falar inglês, aprendia tudo para ser um grande líder político, para administrar uma grande nação. O Lula teve essa oportunidade. E ele nunca teve a curiosidade intelectual de nada. O Lula não tem curiosidade intelectual pra porcaria nenhuma. O lance do Lula é tipo assim, quais são os sinais de riqueza? É vinho? É pra tomar vinho? É roupa cara? É comida cara? É o que eu quero. Então o Lula, no fundo, ele só é um cara pobre de espírito, mas cheio de dinheiro. É um cara cheio de dinheiro, mas pobre de espírito. Como muita gente da nossa elite. Muito empresário brasileiro tem grana, mas é pobre, é paupérrimo de espírito. Entendeu? Esse tipo de mentalidade, pobre de espírito, entendeu? Faz com que a gente tenha isso. Um cara que é presidente da república, tá com mais de 80 anos, nunca teve vontade de aprender a falar inglês, cara. Nunca teve a vontade de estudar livros. Estuda, sabe? Pega livros de administração pública, pega livro de história, lê. Não, ele é meio que o mesmo homem lá dos anos 80. Mesmo homem, com o mesmo arcabouço de conhecimento, só mais experiência. Difícil, mas vamos lá, tem mais falas aí do Lula. É que assim, você tem que pegar, o Lula tava em Pandarecos. É aquela que ele tá junto com os chanceleres atrás e tal. E assim, a reunião foi dura. E é uma reunião em que o Trump obrigou o Lula a ceder sobre algo. Mais do que isso não posso falar. E é por isso que o Lula, tendo que ceder, ele saiu currado. O Lula tomou uma currada do Trump. O Trump tava todo no Lula. Oi? Como é que é? Ele tava agressivo pra cima do Lula. O Lula teve que ceder. Aí o Trump, né? É um homem bom. He's a good man. He's such a nice man. Entrou onde seu sem querer aqui. Um cara mandou a cara. Reiteramos, Thaís, todos os dados e informações que já foram apresentados, indicando a necessidade. Sabe que esse cara me lembra? Apresentamos, Ele fez exatamente essa mesma cara quando a Dilma sofreu impeachment. Pois é. Lembra? É a cara de tensão do Lula. Porque o Lula não é muito dado a reflexões. Ele não tá com o cara refletindo. Ele tá, tipo, tenso. E os caras ao redor, ó a cara. Ó a cara do time todo dele ali. Essa cara dele aí, ó. É essa cara aqui também, ó. É essa cara. Não é? É. Isso aí é a última entrevista que a Dilma deu logo depois que ela foi afastada. Não? É. Que já é fora do Planalto porque já não era mais presidente. É. Essa cara aqui, ó. O Lula não é da F, é F. O Lula, com certeza, até aquele meme que os americanos falam, ele não tem a voz interna. Sabe aquela voz interna que você tem? Você deve ter isso, né, Riso? Que você fica conversando consigo próprio, sim, ou você fala coisas, você constrói raciocínios, né? O Lula não tem isso. O Lula acho que é um sujeito simples, um sujeito esperto,
é um sujeito com um senso de sobrevivência poderosíssimo, mas Dora, não, na verdade ele é brilhante, o Lula é um gênio. Não, o Dirceu é muito inteligente. O Lula é um homem simples e esperto, como existem muitos homens simples e espertos, e com uma preguiça em adquirir conhecimento assustadora. Não há curiosidade intelectual no Lula. A ausência de curiosidade me assusta. Olha a cara dos demais ali. O quê? A cara dos... Nesse cara, olha... A cara, todo mundo. E eles estão com uma... Eles estão meio assim, ó, em posição meio de defensiva. Eles estão com... parece que eles estão terminando de tomar uma surra. Essa é a vibe. O que é preocupante, porque é o seguinte, no fim do dia, não é que são eles que estão sendo vilipendiados nessa história, é o Brasil que está sendo vilipendiado. Quem está sendo vilipendiado nesse game todo chama-se República Federativa do Brasil. Porque, entendo, o Lula vende até a mãe, se isso permitir que ele fique no poder. Essa é a característica deles. Ele vende até a mãe. O problema é que é a tua mãe, não é a mãe dele. Entendeu? É a tua mãe. Então o Lula faz o acordo que precisar. Do acordo que precisar. Então se precisar vender terra rara em nome da sobrevivência política, faz o que for. Eu já vi alguns comentários, o pessoal já tá tirando print, tá postando, né, dos mais diversos, até de, eu achava que esse cara era petista. Achava que esse cara era petista. Porque assim, foi vendido pro eleitor, pro bolsonarista, que nós somos de esquerda, tá? Isso foi vendido, essas pessoas acreditaram, essa galera aí é uns comunistas, né? Eles nunca ouviram o que eu falei ali, né? E outra coisa, essas pessoas nunca ouviram um político bolsonarista falar sobre desfavelização. Essas pessoas nunca ouviram um político bolsonarista falar sobre a lei de responsabilidade gerencial. Elas nunca viram também um pensamento político integrado. O meu pensamento político, ele é inteiro integrado. Não porque ele é meu, porque ele é um pensamento político do meu grupo. E o meu grupo é composto por pessoas inteligentes que integram o seu sistema de valores com suas propostas. E essa integração que vai do sistema de valores às propostas, tudo que tem no meio, tá? É como se fosse um sistema arbóreo, ramificado, em que você tem nódulos, hubs que vão conectando os vários temas. Ele faz sentido. Há uma coisa chamada todo coerente. Então nós temos uma proposta que obedece a um todo coerente. Quando você olha lá, ela faz sentido, há uma harmonia geral. Quando você consegue estabelecer uma harmonia geral, num conjunto de ideias, num conjunto de propostas, você tem uma candidatura, uma pré-candidatura, que faz sentido, que a pessoa se sente até acalentada, que é o que vocês sentem. A nossa pré-candidatura não faz sentido pra vocês? Ela não é sobre o Renan. O Renan hoje é um veículo que transmite ela, mas ela existe como uma construção, tá? Ela existe quase como um quadro do Pollock! Essa é a real, quase como um quadro do Pollock, em que você acha que os elementos soltos são, não, isso aqui é um caos total, mas não é. Ela tem um todo, ela vai se harmonizando. Essa harmonia, essa coisa, eu vou falar, quase fractal que existe nessa construção nossa, me dá um tesão, porque quando eu vou em qualquer entrevista e eu falo de um tema, eu consigo sair desse tema e abordar outro tema. Por exemplo, eu usei a questão da desfavelização para falar sobre relação com o STF. Por quê? Porque eu sei que as coisas vão estar amarradas. A desfavelização está completamente linkada no fim do dia com a destruição do crime organizado, que está linkado, por exemplo, com o enfrentamento a desmandos do STF. Essas duas coisas estão ligadas com um ganho de espaços urbanos para a transformação dessas cidades, e isso está ligado, em última instância, com fazer com que as cidades brasileiras sejam habitáveis. Aí entra a lei de responsabilidade gerencial, que precisa, para funcionar também, de uma reforma fiscal gigantesca, que para andar, ela precisa vir acompanhada de uma reforma brutal no Estado brasileiro na área de competitividade, que vai aumentar a infraestrutura, que com o aumento de infraestrutura você consegue diminuir o custo do Brasil, aí permite industrialização. Disso eu posso ir para desde terras raras até aumento de competitividade de produtos oriundos do agro. Todas as coisas estão amarradas. Posso passar horas falando disso, tá? E aí quando a gente apresenta isto desta maneira para o eleitor, é diferente. É diferente. E aí, cara, é basicamente questão de uma lição de casa que foi bem feita por nós ao longo dos últimos anos. A gente tá falando em Valete, estamos falando em Livro Amarelo. Vocês estão participando disso há muito tempo. E assim, não tem nada igual. Então, eu sou muito... Mentira, eu não sou humilde, mas eu sou muito realista em dizer pra vocês. Não é sobre o Renan, é sobre o projeto. O projeto é muito bom. O projeto é muito bom. Eu sou apenas ali o veículo que faz isso acontecer. Não acho. Aí colocando sobre os outros veículos, Caiado, Zema,
Flávio, o Lula, não acho que eles tenham aí a minha capacidade de levar à frente isso. E também não acho que eles tenham esse projeto. Mas como eu falei lá no Vilela, né? Todos eles têm fundações nos seus partidos. Então bota pra trabalhar que grana tem, né, filha da... Né? Calma. Grana tem. Então por que que não cria as propostas? Cria um... Não quer, porque é preguiçoso. Por isso que eu falo, todos eles ali são preguiçosos.